Fala, meus amigos. Voltei de novo. Já voltei. Depois do vídeo de ontem, quase ninguém viu. Tá difícil, hein? Tá difícil pro povo ver, tá difícil pro YouTube espalhar, tá difícil o negócio. Mas depois de ontem explicando aqui que roubaram o meu canal, tô voltando aqui hoje para falar sobre duas novidades. Amanhã quero fazer um vídeo, mais um para encher o saco de vocês, sobre visitantes na Copa Libertadores, visitantes no Campeonato Brasileiro, sobre como são tratados os torcedores visitantes no futebol. Esse é até um vídeo meio que geral aí, não é sobre São Paulo especificamente, mas acho que é um assunto bem importante. Enfim, estava anotando aqui os assuntos de hoje. A Superbet continuará super. Fofocas aí de Superbet no Flamengo e também fofocas sobre Rafael Tolói no São Paulo. Os dois assuntos do dia aí. Não sei se tem mais algum outro assunto, se tiver, vocês me perdoem. A gente acabou pulando aí, né? Roubaram o canal, como eu contei ontem. Pulei um monte de assuntos que aconteceu nos últimos dias, mas não tem como voltar atrás para ficar debatendo coisas velhas. Rafael Tolói primeiro. Uma passagem ok, né? No São Paulo, lá atrás. Perdi o ano agora, 2014, pode ser? Por aí, 2013, 2012, 2012 a 14, alguma coisa assim. Confesso que não conferi a data. E muitos anos, né, na Atalanta, passagem por seleção italiana, o que teoricamente é um bom sinal. Um jogador já de 34 anos, o que traz um pouquinho de preocupação, principalmente em relação a questões físicas, né? Experiência tem, acho que deve ter feito um bom futebol lá na Itália, né? Para ficar tanto tempo no mesmo clube. Não é um clube grande, mas também não é um clube de merda, não é um clube de Série B, C, enfim. É um clube até que vem com boas campanhas, né, nos últimos anos. Mas eu fui olhar um pouquinho aqui dos números do Rafael Tolói. Números principalmente de atuações, porque falar de gols, assistências ou desarmes ou enfim, qualquer coisa é outro futebol. O futebol italiano é jogado de uma outra forma, então não adianta ficar debatendo muito número aqui. Eu não sou muito. Tirando o número de gol, que eu acho importante para atacante e assistência, o resto varia muito de futebol, da localização aí de cada campeonato. Enfim. Então, ó, Rafael Tolói, se as contas de onde eu procurei estiverem corretas, né, se os números estiverem corretos, temos aqui 17 jogos na temporada 24-25. Isso aí me preocupou um pouquinho, pouco jogo, né? Não foi um jogador muito atuante aí no último ano. Para futebol brasileiro, teria que jogar no mínimo 3 vezes isso aqui. Não sei como é que foi esse processo, se ele se machucou muito, que tipo de contusão teve, confesso que não sei. Mas apenas 17 jogos aí, 24-25. Na temporada 23-24 foi um pouquinho melhor, 24 jogos, mas ainda assim um número baixo para futebol brasileiro. Nesses números ele teria que ser um reserva, né, no São Paulo. O que não me parece o caso, assim, à primeira vista. Alguns números meio controversos em relação a salário, mas vindo do futebol italiano não deve ganhar nenhuma pechincha, né? Não deve ser salário mínimo. Então, um jogador que imagino esteja sendo pensado para titular. Temporada melhor aqui, 22, 23. Peguei só os últimos 3 anos, jogou 34 vezes. Teria que aumentar um pouquinho, mas já começa a ficar mais decente. Só que realmente, assim, né? O último ano é o que mais importa aqui. Então, são 17 jogos apenas. Dá uma certa preocupação de como é que ele chega. Já li hoje. Lembrando que isso não está fechado, né? Uns 2 dias atrás a imprensa falou que o São Paulo tinha interesse. Meia hora depois já não tinha interesse mais, não dava, era muito caro, blá 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 blá. E agora hoje todos os mesmos jornalistas dizem que está quase fechado. Então você vê que provavelmente a fonte é sempre a mesma, né? Alguém fala uma coisa e todos publicam, e aí depois tem que desmentir ou tem que confirmar, enfim, é essa palhaçada de sempre aí. Mas a fofoca de agora é que está perto de fechar. Então, são esses os números. 34 anos, 10 anos lá no futebol italiano, poucos jogos na última temporada.
Vamos ver. O que vocês acham? Aliás, já peço aqui, quem puder, né, comentar o que acha e deixar um like no vídeo, por favor, se possível. Ajuda aí, porra. Me ajuda aí a fazer essa porcaria desse vídeo andar um pouquinho mais, rodar um pouquinho mais por aí. Quem puder, agradeço. Então, essa é a polêmica Rafael Tolói. O que vocês acham aí? Vai dar solução ou não vai? O outro assunto do dia. Superbet. Vai continuar super ou vai virar minibet no São Paulo? Espero que continue super. Deu tosse. Espero que continue super. Fofoca também de ontem para hoje de que eles podem acertar um contrato muito grande com o Flamengo. O número fofocado aí fala em 200 milhões por ano, que seria uma diferença muito grande em relação ao contrato do São Paulo. Mas agora veremos. Eu até torço para se concretizar esse contrato com o Flamengo, porque veremos o que vai acontecer com o nosso contrato, né? O quanto de verdade tinha no que foi dito na hora lá da renovação São Paulo Superbet. São Paulo deu a camisa, deu o CT, deu o ônibus, deu o avião, deu tudo lá para os caras, por um valor supostamente bom, mas diziam na época, inclusive o diretor de marketing do São Paulo, de que se tivesse contratos muito maiores com outros clubes, não só da Superbet, mas de outras bets, o São Paulo teria o seu contrato reajustado aí, revisado. Agora ficou pior, porque a própria Superbet que vai pagar uma fortuna para o Flamengo aí, se isso se confirmar, sempre na condicional. Então falam em 200 milhões. Estava lendo algumas notícias antigas aí sobre essa renovação do São Paulo. Pela média das notícias, o número fala em 100 milhões de média se a gente pegar até o fim do contrato, que vai até 2030. Então, hoje ele estaria partindo talvez aí de uns 70, 75 milhões, até chegar nos 120, 130 lá em 2030. Na média, daria 100 milhões por mês. Mas hoje estaria nessa faixa de 70, aí, 70, 80 no máximo. Se o Flamengo ganhar 200, como é que faz? Vamos ser aqui realista e humilde. São Paulo hoje tem um time muito inferior ao Flamengo. Infelizmente, chega em decisões muito mais esporadicamente do que o Flamengo. A torcida, eu acho até que em poder de compra não difere tanto, mas a torcida é menor em números absolutos. Quanto o São Paulo teria que ganhar se o Flamengo ganha 200? Eu diria que nas épocas áureas do São Paulo teria que ser próximo. Porcamente, no mínimo 150, 160, no mínimo. Hoje em dia, vamos ser humilde, 120, para começar de hoje, acho que poderia ser. Se o Flamengo tiver 200 como contrato fixo, São Paulo faz aí 120, 130, 140, 150, 160, vai subindo. Então eu acho que seria aí mais ou menos justo. Ó. Tô sendo humilde, o Flamengo 200, eu tô falando em 120, hein? Só que hoje a gente ganha 70, 75, sei lá, alguma coisa por aí. Será que a Superbet vai aumentar? Será que a Superbet vai largar o São Paulo? Será que a Superbet vai dizer para o São Paulo, eu quero ficar, mas não vou aumentar porra nenhuma? Não sabemos. Então, vamos ver o que acontece aí. Espero que haja um acordo entre ambas as partes, como diria o programa de televisão antigo, que ambas as partes estejam felizes e que o contrato possa prosseguir, porque eu também não vejo, sei lá também, né? Eu ia falar que eu não vejo outra patrocinadora pagando mais, mas essas empresas aí de apostas são um mundo tão maluco que a gente nunca sabe, né? Mas é isso, o que vocês acham? Será que vai continuar a Superbet ou já era? Eles vão torrar todo o dinheiro no Flamengo e esquecer o contrato com o São Paulo. Superbet, espero que vocês tenham feito realmente esse contrato para atualizar o São Paulo, caso tivesse outros maiores, e que continuem a parceria. Afinal, aparentemente, a parceria é boa, então não tem por que terminar. Se quiser me pagar também para falar bem de vocês, estou aqui também. Brincadeira. Falar bem não, falar a verdade.
É isso aí. Acho que é isso, né, gente? Já tá ficando muito longo aqui. O vídeo já ficou longo, já falei demais. Ontem eu já falei demais. Então vamos deixar por hoje esses assuntos. Amanhã provavelmente eu falo sobre essa questão da torcida visitante ou na segunda-feira. Vamos ver. Sabadão, São Paulo Sport, time reserva. Terça-feira, Libertadores no Morumbi. Jogo duro, mas disso falamos na segunda, tá bom? Agradeço aí de novo. Quem puder deixar like no vídeo, quem puder compartilhar, comentar, fazer essa porra toda aí que é chato pra caralho. Nossa, eu fico puto quando eu vejo o vídeo e o povo fica pedindo isso. Mas aí eu descobri que realmente é a única solução do vídeo andar um pouquinho e chegar em mais pessoas. Então fica aqui pedindo também. Beleza? Esqueci de nada? Acho que não. Novamente agradeço aí ao Magno que salvou meu canal, ajudou. Novamente lamento os amigos que sofreram lá na Colômbia e se machucaram, como o Cândido. Vou até mandar uma mensagem para ele. Mas é isso aí. Boa quinta para todos. Bom fim de semana se a gente não se vê por aqui, tá bom? E mandem lá na Superbet, manda lá no Instagram, Facebook, sei lá que porra mais que tem hoje, para os caras acertarem o nosso contrato e o que vocês acham sobre o Rafael Tolói. Abraço, galera. Até mais.